territorial da Ucrânia. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cede à pressão do governo Lula e decide adiar a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro, que vai apurar os verdadeiros responsáveis pelos ataques aos prédios dos 3 poderes em Brasília. Governo Lula volta atrás também após a avalanche de críticas ao fim da isenção de impostos de compras na internet de baixo valor. O ministro Haddad disse nesta terça-feira que está mantida a isenção da tributação em encomendas até $50 entre pessoas físicas. Movimento político começa a esquentar a disputa pela Prefeitura de Manaus. O deputado federal Amon Mandel e o presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade, começaram a circular juntos em agenda oficial com o governador Wilson Lima. 10 amazonenses integram a equipe do governo Lula em pastas de destaque nas áreas de educação, economia, saúde e meio ambiente. Agora nós vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. E a gente começa com a Folha de São Paulo, que traz aí na sua manchete principal, nesta quarta-feira, dia 19 de abril, governo apresenta arcabouço e exclui itens de limite de gastos, investimentos em estatais, piso da enfermagem, precatórios, entre outros, ficaram livres do teto de gastos. Após as semanas de expectativas, o governo Lula apresentou ontem ao Congresso sua proposta de arcabouço fiscal. O texto exclui da limitação para novos gastos itens como investimentos em estatais. A gente vai debater daqui a pouco isso também. Planalto recua e mantém isenção a compras internacionais de até $50. E Moraes vota para tornar réus 100 envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Agora vamos dar uma olhada no Estado de São Paulo, Estadão, que traz aqui na sua manchete principal: o governo troca chefes do INCRA após pressão do MST, que amplia invasões. A gente já vinha falando disso aqui, né, que na verdade essas invasões do INCRA são uma pressão para ocupar cargos, do MST são uma pressão para ocupar os cargos dentro do INCRA. O ministro da Agricultura define como crime ações de grupo, que volta a eleger a Suzano como alvo depois de entrar na Embrapa. É crime, mas o principal líder dele está na comitiva lá para a China, né? Interessante isso. Nova âncora fiscal fixa exceção aos limites de gastos. Haddad desiste de taxar compras de $50 no exterior entre indivíduos. Sem citar Rússia, Lula diz condenar a violação territorial da Ucrânia. E brasileiro da Série A de 2022 tem 6 jogos suspeitos de manipulação. Pacote de 3 bi para escolas e remoção de 756 perfis. Essa aqui foi tem uma trinca aqui, rapaz, interessante essa trinca nessa foto. Depois a gente pode comentar ela aí. 7h13, vamos agora ao jornal O Globo. No jornal O Globo, a gente tem a seguinte manchete nesta quarta-feira, dia 19 de abril. Governo apresenta nova regra fiscal e Lira prevê votação em 3 semanas. Presidente da Câmara vê interesse nacional no projeto. Gastos poderão subir 2,3% em 2024. O presidente Lula e o ministro Haddad entregaram ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao vice do Senado o projeto da nova regra fiscal que substituirá o teto de gastos. Fazenda desiste de taxar remessas de até $50. Lula muda o tom e condena a invasão russa na Ucrânia. Agora do jornal O Globo, nós vamos para o site G1, que traz aqui como é a proposta do governo de nova regra fiscal. Veja ponto a ponto. Lira quer votar projeto que substitui teto de gastos até 10 de maio. E Lula terá que se explicar ao Congresso se descumprir metas fiscais. Por que a grande mancha de lixo no Pacífico virou ecossistema?
E também chuva alaga ruas, estação e escola de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Quadrilha manipulava cartões, pênaltis e escanteios no Brasileirão, diz o Ministério Público. Ah, rapaz, mas que loucura, hein? Mal começou o campeonato. São 7 horas e 15 minutos. Vamos agora conferir a CNN, que traz aqui: governo Lula é avaliado como positivo por 36%. A avaliação negativa é de 29%. Baixíssima, né? A avaliação aí do governo Lula nesses primeiros 100 dias. Início de mandato de Lula tem avaliação melhor que de Bolsonaro, mas pior que seus outros governos. Pesquisa diz que 53% aprovam o comportamento de Lula como presidente. Para 55% dos brasileiros, o governo não tem conseguido fazer aquilo que prometeu. Lula deve aproveitar cúpula do G7 para fazer aceno a Estados Unidos e Europa. Opiniões de Lula sobre guerra na Ucrânia geram alerta na comunidade internacional. Da CNN, a gente agora confere o Gazeta do Povo. Gazeta do Povo traz aqui na sua manchete principal: o governo espera arrecadar até 90 bilhões de reais com mudança em tributação de empresas. Tem também bancada liberal no Congresso se divide entre flexibilização e oposição a Lula. Moraes indica que políticos de direita podem ser responsabilizados pelo 8 de janeiro. A paz que Lula imagina é a Ucrânia subjugada. E diz aí: governo troca superintendente do INCRA em 7 estados após invasões do MST. STJ autoriza inquérito para investigar Cláudio Castro por suposto esquema de corrupção. A gente tem aí do Gazeta do Povo. Agora vamos conferir o site opoder.com e a gente já pede que você que ainda não acompanha e não se inscreveu no nosso canal no YouTube, que você entre agora mesmo e se inscreva no canal do site O Poder no YouTube. É só digitar lá @opoder.com, tudo junto, e aí clicar na teclazinha lá no botão inscrever-se. E lá também tem a opção para você ativar todas as notificações. Faça isso que você vai receber aí ao longo de todo o dia as notificações, os avisos dos principais assuntos do dia no canal. Pacheco adia sessões no Congresso e atrasa a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Deputada diz que vai ao IBAMA e fará maior confusão após fazendeiro ser multado por causa de vídeo com capivara. Pacheco adia sessão do Congresso e STF vincula deputados ao 8 de janeiro. Justiça do Trabalho reconhece vínculo de empregado de PM, vínculo de emprego de PM com igreja em Manaus. Em reunião com Lula, Wilson Lima defende apoio familiar como fundamental para a segurança nas escolas. Essas são as principais manchetes do site opoder.com neste exato momento. Quarta-feira, 19 de abril, 7 horas e 18 minutos. A gente faz o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com os debates. Poder e opinião.
Só aqui na Rádio ZLZN. 7h22 em Manaus, e a gente está de volta com o Poder e Opinião desta quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. E a gente comunica a você, se você quiser participar conosco aqui do Poder e Opinião, é só mandar um WhatsApp para o nosso número, que é o 92994858526. E não deixe também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Neste exato momento é só digitar @upoder.com. Se inscreva lá no canal, ative todas as notificações para você ser avisado aí a todo momento quando tivermos um conteúdo diferente para você. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alterou seu discurso sobre a guerra na Europa nesta terça-feira e afirmou que o Brasil condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defende uma solução política negociada para o conflito e foi durante almoço no Itamaraty com o presidente da Romênia, Klaus Iohannis. Vamos conferir o vídeo. Ouvi com muito interesse as considerações do presidente Iohannis sobre a guerra da Ucrânia, país com o qual a Romênia partilha mais de 600 quilômetros de fronteira. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu. Reiterei minha preocupação com as consequências globais desse conflito em matéria de segurança alimentar e energética, especialmente sobre as regiões mais pobres do planeta. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa tanto com a Ucrânia como com a Rússia para encontrar a paz. Brian Danzoni. Veja, eu fico pensando como que esse programa ele é de uma qualidade, Álvaro, que tudo que nós falamos um dia antes acontece, né? E às vezes as coisas que nós explicamos aqui também. Eu estava até lembrando, semana passada, acho que nós fomos um dos primeiros jornais a explicar juridicamente a reeleição do Roberto Cidade, quando ainda não se tinha. Agora que estão explicando o marco temporal do Supremo, aquela coisa. Até ontem, a gente estava publicando, a gente já tinha explicado aqui há muito tempo. Da mesma forma, eu falei aqui na segunda-feira para o nosso querido Thiago Botelho como havia sido. As falas estavam desastrosas do Lula em relação à guerra, né? Citamos isso ontem também, agora hoje ainda repercutindo isso, porque de fato isso se concretizou na realidade, né? Ontem, e a gente vai comentar isso, mas ontem houve 2 recuos do governo, né? Um foi esse e outro foi sobre o fim da isenção lá da Shein. Então, esse em relação à política internacional que nós debatemos aqui ontem, e aí pense o que se quiser pensar, fato é que os Estados Unidos reagiram de maneira muito contundente com as falas do presidente da República e a União Europeia da mesma forma, né? Há que se pensar e se praticar um pragmatismo e uma neutralidade prática e não só do discurso, né? Essa mudança de tom do presidente da República, talvez aí houve... A gente até falou sobre essa possibilidade, né, professor? Com certeza ele está refletindo sobre as consequências das suas falas e às vezes o poder é uma coisa assim surpreendente que muitas vezes, e não é o caso do Lula, que não é nenhum neófito, não é nenhum iniciante, mas às vezes o político ele esquece que a sua palavra, uma frase que ele solta, o Sérgio Moro está sendo denunciado, enquadrado aí por causa de um vídeo, de 2 frases que ele colocou solta aí. Vocês veem a importância do que é a fala de um mandatário público.
né? E o que falar, por exemplo, de um chefe de Estado que está representando um país do tamanho histórico-político do Brasil no exterior, né? Isso de certa forma, professor, mostra a relevância do Brasil. Como que o Brasil não é o Juquinha da esquina no quesito relações internacionais, ao ponto da sua fala ser comentada, de certa forma repudiada, desagravada pelo país mais poderoso do mundo e pelo grupo de países mais importantes da Europa, que é a União Europeia, evidentemente. Então, que bom que o presidente Lula deu esse passo atrás. Eu acho que é necessário, entendo que é importante, porque se ele quer de fato chegar a ser o mediador desse conflito, e a gente também já está discutiu aqui ontem, Álvaro, quem que o chamou para isso, né? Ele que meio que se auto-chamou, e aí é direito dele praticar as relações internacionais que ele quiser praticar. Mas se ele quiser ser o mediador desse conflito, se ele quer participar, liderar esse tal desse grupo de neutralidade, ele não pode, evidentemente, mostrar simpatia por um dos lados. Não pode. Seria até interessante ele receber, por exemplo, um representante da Ucrânia no país, tal como ele fez com o representante da Rússia, né? Ele não é a parte neutra? Então, o normal. Acho que não vai escandalizar ninguém. Se ele pode receber o embaixador russo, ele pode receber o embaixador ucraniano com a mesma pompa, com a mesma... deferência, né? Exatamente, né? Então, eu entendo que ficou muito mal essa situação para o presidente. Parece que ele quer reparar agora o que ele fez. Talvez ele tenha entendido, caído um pouco na real. Isso é bom. Isso daí eu espero que seja isso mesmo. Eu sou otimista. Eu sou otimista. Então, se ele quiser ser o mediador do conflito, deixar aí uma marca na paz mundial, ele precisa voltar mais para o centro. Ele, nas suas recentes manifestações, não sei se é a empolgação lá do lado do Xi Jinping, aquela coisa toda, né? Ele deve ter visto a muralha da China e visto quão maravilhoso aquilo é. Aí se empolgou um pouco e tal, aí começou, ninguém vai atrapalhar a relação do Brasil com a China e tal, aquela coisa toda. A gente viu assim, Álvaro, uma certa paixão, né? E um chefe de Estado, ele não pode ser movido por paixões. Professor. Ei, bom dia, meus companheiros de bancada. Hoje é quarta-feira. Eu já estou assim com o clima de sexta, né? Porque sexta é feriado, viu? Sexta é feriado. Amanhã é o último dia. Né? É isso aí, né? Tava lembrando. Ok, mas eu quero celebrar hoje com os meus parentes, porque hoje é dia dos povos indígenas. E eu estarei logo mais às 9h30, quando sair daqui, estarei da FUNAI com a parentela, batendo tambor e batendo. A família é grande, professor? Não pode mais falar dia do índio, não, professor? Não, porque é o seguinte, eu tinha feito isso aqui, quando nós criamos aqui a Fundação dos Povos Indígenas, Fundação Estadual dos Povos Indígenas, a FEP. Aí veio o Eduardo, acabou com a FEP, criou uma secretaria, aí veio o Zé Belo, criou o FEI. Aí agora vai voltar o que era antes. Por quê? Porque é direito coletivo. Porque quando você é questão do índio, você trabalha índio... Qual o nome agora, professor? Parece que vai voltar o que era antes, sim, me parece. Fundação Estadual dos Povos. Indígena. Porque a categoria é coletiva. Eu digo, não, mas o dia que a gente... Desde a infância era dia do índio, né? Não, mudou para dar o caráter de coletividade, porque dia do índio fica a individuação, que é o direito como se fosse uma coisa pessoal. Então eu começo fazendo essa saudação a esse coletivo, a esse mundo solidário, esse mundo comunal, do qual a Amazônia nos representa. E eu, Álvaro e meus companheiros de bancada, estava lembrando aqui do compadre Emerson Maia, aquele indião lá de Parintins, grande gênio. Ele tem aquele lamento da raça, né, que diz: o índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. Quer dizer, não dá mais para pensar a questão indígena em si, nós temos que pensar nesse contexto da Amazônia. Mas eu queria me reportar sobre o nosso ponto de pauta, especificamente.
chamando a atenção, não vejo como recuo. O Lula conseguiu o que queria. É isso que tem que saber. O que é que ele queria? Eu deduzo que ele queria e quer colocar o Brasil no cenário internacional. E colocou, já está na pauta, e colocou desta forma, porque, conforme o meu companheiro de bancada chamou a atenção, a política é mensurada entre a paixão e a racionalidade. Qual é o princípio? Entre a virtude e a sedução, entre a virtude e a fortuna. E é nesse conjunto de força, nessa correlação de força entre a virtude, a estratégia, a racionalidade e a fortuna, a paixão, a sedução, que o Lula se situa. Foi paixão? Sim, foi paixão. E aonde é que está a racionalidade? No Itamaraty. Lembra que nós falamos aqui? Na linguagem popular, ele foi chamado na grande. Na linguagem popular, foi chamado na grande. E significa o quê? Ele foi chamado à racionalidade. E o Itamaraty está exatamente para isso. Porque quando você está no poder, você só teme quem está acima de você. Entendeu? Você olha para baixo, você não teme. Lembra que nós conversamos sobre isso? Alguém tem que segurar o Lula. Será que a mulher dele não pode falar com ele? Quem é que pode segurar o Lula? O Congresso vai segurar o Lula? Tá. Se o Congresso não segurou, se o Itamaraty não segurou, a pressão internacional veio. Então, nesse conjunto de força entre a paixão... Então ele cedeu, né, professor? Não, pressão, cedeu não. Pressão internacional. A racionalidade. E, ao mesmo tempo, a questão da sabedoria, né? De escutar. Calou-se e criar um cenário político para ele se afirmar. Tá? Lembro que a nossa matéria foi recortada, só deram uma fala de recuo. Na verdade, faz referência também à Rússia. Ele não tem nada a dizer, a não... O que ele disse, o Lula? Disse o óbvio ululante, como dizia o Nelson Rodrigues, que é o poder de autodeterminação dos povos. Não é isso que está em discussão? É o poder de autodeterminação dos povos. Nós, aqui no Brasil, temos o poder de autodeterminação. Isso quer dizer o quê? Que a Venezuela não pode nos invadir, e que Cuba não pode nos invadir, e que a Colômbia, que está à nossa fronteira, também não pode nos invadir. Princípio de autodeterminação. Isso vale para o Brasil, vale para a Ucrânia e vale, sobretudo, para o Império Russo. Tá? E nesse sentido que é importante pensar. Então, não vejo como recuo, vejo com o imperativo da racionalidade e, sobretudo, o imperativo da diplomacia. A diplomacia é muito sábia, né? Por isso que os caras estudam muito. Se o Arthur Neto tivesse numa condição assim menos paixão e mais racionalidade, nós poderíamos pegar uma aula com o Arthur sobre diplomacia. Mas o Arthur está muito afetado pela paixão, né? E agora está dando porrada do Lula, está dando porrada em todo mundo. Então vejo nesse sentido aqui, racionalidade imperou, a diplomacia imperou, o Brasil ganhou e começa então um novo cenário no sentido de que como é que vamos caminhar. Agora, por outro lado, os Estados Unidos têm que repensar a sua postura também, porque não pode reduzir um chefe de Estado a um garoto propaganda. Segundo, o Brasil tem autodeterminação e pode se colocar no Fórum das Nações. Terceiro, o Brasil, a Colômbia e os países latino-americanos não repassaram as verbas as armas para os Estados Unidos, armas russas para os Estados Unidos, para repor com a indústria armamentista americana. Então, isso é importante pensar no todo. Quanto à questão da China, acho que já falamos da China, vamos falar agora da nossa pauta? Sim. Então, vamos deixar uma pauta específica para a China sobre a questão da compra. É muito complexo, porque, na verdade, o Lula, olha o princípio da hierarquia. O Lula disse, nada sai daqui sem falar comigo. O Haddad já falou. O Haddad é um péssimo comunicador do governo, fala pelos cotovelos. Aquele ministro do Direitos Humanos também fala pelos cotovelos. O Lula chamou a racionalidade. Olha, duas versões, do Itamaraty chamando a racionalidade e o Lula chamando a racionalidade política, o Haddad. Baixa a bola, vamos trabalhar primeiro. Isso é um princípio do direito. Primeiro o administrativo, se cometa alguma falha na rádio, com certeza a direção vai me chamar, na grande, assim como chamaram o Lula também, vai me chamar... Na Miratinga. No processo administrativo. Porra, Ademir, administrativamente me chama. A mesma coisa que o Lula fez com a Haddad. Vamos trabalhar primeiro administrativamente.
em última instância, vamos recorrer à reforma jurídica. É assim que caminha a política no Brasil. Só um destaque, Álvaro, Vamos lá. Ontem a Karine Jean-Pierre, que é a porta-voz Dos Estados Unidos, ela fez uma nova manifestação, né? Ela afirma que ela recebeu com surpresa as declarações do ex-presidente. Abre aspas. Fomos surpreendidos. O tom não foi de neutralidade. Sugerir que os Estados Unidos e a Europa não estão interessados na paz ou que temos responsabilidade pela guerra, isso é claramente errado. É claro que queremos o fim desta guerra, né? E aí, mais na frente, na mesma manifestação, afirmou ainda que os Estados Unidos não têm nenhuma objeção a qualquer país que almeje por fim a guerra da Ucrânia e reiterou o apoio ao presidente ucraniano Zelensky, né? Abre aspas. Infelizmente, a Rússia não demonstrou interesse em acabar com a invasão não provocada. Continuaremos a trabalhar com nossos aliados, como foi feito repetidamente pelo presidente no ano passado, para ajudar a Ucrânia a se defender da agressão russa. Eu queria só fechar aqui esse debate dizendo o seguinte, professor, eu acho que o presidente Lula ele errou categoricamente na postura dele, porque é exatamente o que a representante do governo americano disse. O discurso dele não foi neutro. E eu acho que o erro dele foi nisso. E o neutro é uma coisa autoexplicativa. Não tem muito neutro é neutro, né? A gente exato. sabe o que é Quando neutro. você acusa o outro de ser o, digamos assim, o partícipe ou mandante daquela guerra, você está assumindo um dos lados, porque isso é uma pauta que a Rússia defende. Né? Então, assim, essa é a grande questão. E é isso que o governo americano e a União Europeia têm dito. Não estou dizendo que eles não tenham participação. Essa é a questão. Talvez eles até tenham. Sim. Né? Talvez até a tentativa de Brasil, botar que não deveria mostrar que tem, né? Até a tentativa da União Europeia e dos Estados Unidos de botar a Ucrânia na OTAN, pode ser um indicativo de que eles estão provocando a guerra, sim. Mas não cabe ao Brasil, na sua posição de neutralidade, fazer essas conjecturas de forma internacional, porque isso inflama ainda mais a disputa. Né? Eu acho que é isso que eu acho que a gente teve que se debruçar nesse ponto. Por outro lado, concordo com o senhor, e eu falava isso ontem. Né? O Lula usou vamos dizer assim, essa abordagem para conseguir um certo protagonismo internacional. O que eu questiono é se esse protagonismo internacional é o interesse do Lula enquanto projeto pessoal de poder, né, de querer ser alguém para a história da humanidade, ou se isso representa alguma coisa que nos beneficie enquanto nação. Isso não ficou claro ainda na postura dele, mas, né, eu acho que a lição foi dada. Ele já, como diria o meu irmão mais novo, voltou mufino, né? Mufino, o discurso dele, ele estava ali, não e tal, né? Quer dizer... Ele leu o papel, né? Ele entendeu que o jogo não se joga agora, com essa tática, o fato, né? Quer dizer, é aquela coisa... Brian, só um instantinho. É aquela situação, Brian, quando você vê um colega de trabalho muito empolgado porque está aparecendo na televisão, aí você chega com ele e diz o seguinte, mano, baixa a bola, né? Bota o pé no chão, porque você pode até estar fazendo certo, bonito, mas isso está fora do, digamos assim, do tom da conversa. Você está querendo ganhar muita audiência. Exatamente. Não, mas o fato é que nós estamos em guerra, né? Acho que é importante pensar isso. E, na verdade, essa guerra tem várias matizes, né? Por exemplo, Ocidente contra o Oriente. É uma discussão. É uma das variantes. Ocidente versus o Oriente. Ien versus o dólar. Quer dizer, aí você tem o Ocidente, o Império do Ocidente, qual é? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos já acha-se o papa da democracia. Né? Acha-se que deve controlar os países do mundo todo. Inclusive, na cultura árabe, todo aquele mundo teocrático tem que implantar a democracia lá. Por quê? Para agradar os Estados Unidos. Então, você tem variantes, Ocidente versus Oriente, o dólar contra o ien, o dólar contra o rublo. Quer dizer, você tem vários. E você tem nós aqui, índio cara pálida, né? Nós, Brasil, cara pálida, estamos nesse jogo. E tem que ver o que ganhamos com isso. Exatamente. Né? E o que ganhamos com isso? Nós não temos armamento, nós não temos força bélica para uma disputa
numa guerra internacional contra os Estados Unidos. Isso é uma loucura. Não temos força bélica contra a China e nem tampouco contra a Rússia. Então, temos que saber o que é que ganhamos com isso. Ganhamos com acordo internacional e buscamos parceria e cooperação internacional, ciência, tecnologia e a defesa da Amazônia, que está na pauta também, pelo mundo afora. 7h42, a gente faz um intervalo comercial. Daqui a pouquinho, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, vinculou os senadores, deputados, ao inquérito dos atos de 8 de janeiro. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Sete horas e 44 minutos e a gente pede que você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, você entre agora no seu YouTube, digite lá @opodercom e também comece aí a seguir as nossas publicações ao vivo no canal. É só se inscrever no canal e ativar as notificações. Olha, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, vinculou o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, ambos filhos do ex-presidente, e mais 12 deputados federais do Partido Liberal aos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. O julgamento do caso começou na madrugada desta terça. Ainda nesta terça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou para a próxima semana a sessão do Congresso Nacional, que abre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do dia 8 de janeiro. A gente vai começar aqui falando sobre essa abordagem, Brian, de colocar senadores, deputados federais, todos ligados à direita nesse ato, né, nos violentos atos do dia 8 de janeiro. Tem que provar, né, Álvaro? Veja, não é porque esses parlamentares supostamente chamaram pessoas para essa manifestação do dia 8 que elas aprovam ou aprovaram tudo o que aconteceu no dia 8. São coisas completamente diferentes. Então, o crime ele é personalíssimo, né? Quer dizer, se você cometeu o crime, é só você que vai responder por ele. Exatamente. Eu não posso responder. Individualização das penas, como nós chamamos. Exatamente. Então, eu espero aqui que... é porque no Brasil tá tudo confuso, né? Isso aqui, normalmente, a gente veria o Ministério Público fazer, né? Não vai fazer. Aí o Alexandre, ele meio que ocupa esse papel. É um negócio interessantíssimo o
sistema jurídico brasileiro. Não, existem as leis brasileiras e existe um sistema judicial criado pelo Alexandre de Moraes. Isso. Essa que é a grande verdade. Alexandre de Moraes, não. Isso está no regimento da Carta. Porque foi regimento, artigo 41, me parece, não é isso? Você que é o douto da matéria. Não, nós reconhecemos Professor, isso. o Alexandre de Moraes conduziu o inquérito, ele está denunciando, é isso que ele está dizendo. Não, regimental. Não, ele tinha que submeter ao Ministério Público. Regimental. Está lá o artigo 41. Calma, eu posso explicar. Explica, por favor. Calma. O regimento interno do Supremo prevê que no acontecimento de se ocorrer um crime nas dependências do tribunal, abre-se um inquérito para investigar o acontecido ali nas dependências do tribunal, e aquele inquérito específico vai ficar sobre a jurisdição do Supremo. É isso que diz o regimento. Eles usaram isso, eu tô falando... O inquérito, isso, fique bem claro. Exatamente. A denúncia é o objeto desse inquérito. Exatamente. O Ministério Público, ele tem que ter participação em qualquer denúncia, professor. Isso seria o lulante, mas não é o que está agora. Não é lulante, isso é a legislação. Não, exatamente, não é o que está agora. Não é o que está no artigo 41. Não, professor. É sim. Não, quer dizer, o modus operandi é exatamente isso que você está falando. Ó. Agora, deixa eu lhe dizer... A denúncia quem faz é o Ministério Público. Sim. Só que mediante a gravidade da matéria, não, houve um a interesse alteração maior, do regimento. E não foi... O regimento não foi alterado para atender somente o 8 de janeiro. Começou desde a questão da fake news, lembra disso? Sim, mas é disso que eu estou falando. Eu estou falando do primeiro semestre de 2019. Não, mas ainda tem essa outra discussão. Quer dizer, no âmbito do Supremo. Nem tudo aconteceu no âmbito do Supremo. Isso é discutível. Mas isso é uma interpretação extensiva. É o que eu estou dizendo quando eu falo que existe a legislação brasileira, o entendimento que todo jurista que você conversar vai ter, porque foi como foi conduzido, digamos assim, o processo legal no Brasil, e aquilo que o senhor Alexandre de Moraes inaugurou sob a égide do bem maior. Quer dizer, são coisas necessárias e urgentes que não podem esperar. E que, por isso, você não precisa ouvir o Ministério Público, você não tem que abrir para a defesa se defender. Os acusados sequer tinham direito de acompanhar o que estavam sendo investigados. Né? Eu não sei nem se o inquérito está liberado já, né? Para a gente poder olhar e ver o que foi apurado. Sem dúvida alguma, o professor há de reconhecer isso. E esse inquérito, que é o chamado inquérito das fake news, foi uma inovação jurídica. Para ser bem elegante aqui, é uma inovação jurídica. Tá, mas esse inquérito é o inquérito dos atos do dia 8? É porque são coisas distintas. Não, sim, são coisas... Mas segue o mesmo ordenamento. Sim, são coisas distintas, mas seguem esse mesmo precedente. Pronto, é só para deixar claro para o pessoal. Isso, e aí o Supremo houve um julgamento que tinha a dúvida, Álvaro, qual era de quem era a competência para julgar os vândalos, né? E aí os golpistas. O próprio Supremo decidiu que a competência seria do Supremo Tribunal Federal. Mas é tudo uma inovação. Veja, qualquer aluno de direito... As senhoras de 80 anos golpistas que iam tomar o governo brasileiro num domingo de manhã sem ninguém lá. É tudo uma inovação. Por exemplo, antes da gente entrar na nossa pauta aqui. A vida inteira a gente estudou no direito que compete ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, julgar governadores do Estado. Veio o Alexandre e afastou o Ibanez. É uma inovação jurídica. Sim. Isso nunca tinha acontecido. Sem direito de defesa, sem nada. Isso nunca tinha acontecido. Foi uma questão excepcionalíssima. Esse é o problema. Tudo é excepcional. É tudo. Não, eu só estou querendo dizer aqui que a gente pode passar 5 horas discutindo. É inegável as inovações. Existe um outro sistema. É inegável as inovações. Que eu tô falando. Ponto. Agora, voltando para nossa pauta, essa vinculação, ela precisa ser demonstrada, né? Ela precisa ser demonstrada. Porque na capa do jornal vai sair Flávio, não sei o que, Eduardo, André Fernandes estão, não sei o que, aí vai ser o assunto, aí a Globo News vai ficar 3 horas lá debatendo e não sei o que. Isso não importa. Isso não importa. O que importa é o seguinte:
Qual a prova da efetiva participação desses parlamentares na organização, no financiamento, na logística de tudo que aconteceu na tarde de 8 de janeiro? Isso vai ser provado? Isso vai ser demonstrado? Até agora não. Isso aqui não significa nada, então. E aí volto a dizer, até 8 de janeiro, 7, 6, 5 de janeiro, o que aconteceria no dia 8 seria uma manifestação das dezenas que já haviam acontecido. Dezenas, né? Centenas, ao longo de 3 anos. Isso, aí você pega, o Álvaro chamou alguém para essa manifestação. Aí o Álvaro se torna co-participante, co-responsável de tudo que aconteceu no 8 de janeiro à tarde. Aí é uma forçação de barra sem tamanho. Então, o resumo da ópera é o quê? A demonstração. Vai ter que ser mostrado aqui a devida participação, porque isso aqui é gravíssimo. Quando o Alexandre faz isso, ele não está falando da manifestação, ele está falando dos atos de vandalismo, porque é isso que está sendo julgado e investigado, entendeu? Porque manifestação não houve crime algum. Exatamente, essa a minha participação. Vocês estão vendo como é difícil aqui a gente trabalhar, porque nós fazemos uma ginástica intelectual para entender. É verdade, entender, compreender para poder traduzir para você, que é a razão que nos justifica aqui. Sem dúvida. Tá? Então, primeiro, tudo começou com o processo eleitoral, não é isso? Você já há de convir comigo. Tudo começou com o processo eleitoral. O presidente Bolsonaro tentando desqualificar, junto aos embaixadores das nações, a desqualificação do sistema eleitoral brasileiro. Tudo começou ali. Inclusive, tem processo que ele está respondendo em juízo. Ele vai ter que se justificar em juízo sobre a questão da matéria. Segundo, a posse do presidente Lula e o seu vice. No dia da posse, o que aconteceu? Aquela manifestação também em Brasília, inclusive com invasão na Polícia Federal, invasão e etc. Então, começou ali. E depois vem ao 8 de janeiro, que é, sem dúvida alguma, não tem eufemismo, não. Foi uma tentativa de golpe, porque ameaçou o processo democrático, o poder constituinte. É um processo complexo, concordo plenamente, senhor Álvaro e senhor Braga, concordo plenamente, é muito complexo, porque como é que você vai provar no movimento de massa a questão da individuação do direito? Quer dizer, porque cada cidadão tem que ter o direito de saber do que é acusado e ter para poder prestar a sua defesa. Então, entramos na questão do mérito. O mérito era o golpe, é a tentativa do golpe. Mas como é que ia se fazer esse golpe, professor? Peraí, você não. É isso que eu queria entender. Você quer entender? Quero que o senhor me explique. Vamos lá. Como é que eles iam tomar o Brasil? Eu vou explicar. As senhorinhas de 60, 80 anos iam tomar o Brasil naquele domingo. Aquilo só é bucha de canhão. Não, mas é o que ele está sendo julgado. A esquerda também já fez isso no passado. Está sendo julgado, a direita já fez isso. Explique o não óbvio, então, professor. Então, vamos explicar o óbvio. O que aconteceu? Primeiro, o Bolsonaro desqualifica. Não, janeiro, 8 de janeiro. Aí leva-nos para a porta dos quartéis. O povo os bolsonaristas ficam a falar com o óbvio da porta dos quartéis, com aval de determinados militares, inclusive comandante. Por sinal, eu estou cobrando aqui. Cadê o inquérito do Comando Militar da Amazônia? Cadê aqueles empresários que estavam bancando na porta do Comando Militar? Mas aquelas manifestações não são crime. Tudo isso está em discussão aqui e vai se consolidar no dia 8 de janeiro. O que aconteceu? A peça-chave está com o ministro da Justiça. Ministro da Justiça do Bolsonaro, que sai, vai para a Secretaria de Justiça, volta para a Secretaria de Justiça do DF, ele vai para os braços do Bolsonaro nos Estados Unidos e deixa aqui tudo tramado, inclusive com novos documentos que o general Dutra agora passou para a Polícia Federal, está explicando essa situação e a tentativa do golpe, e por isso o Comando Militar de Brasília está sob suspeita, porque na verdade estava monitorando a Força Militar do Palácio, é monitorada pelo Comando Militar de Brasília, e se o Lula chamasse a força, o Lula perderia o poder e a força ia tomar o poder. Sabe quando entregar para o Lula? Nunca mais. Por isso que é importante chamar a atenção do Dino.
O Flávio Dino foi um papel importante nesse processo. E a CPMI não saiu agora, Álvaro, porque é uma forma de medir força. Porque você tem um processo que está tramitando no STF e se você faz uma CPMI, você faz uma correlação de força entre dois poderes. Mas tem que sair, né, professor? Não, pode sair. Administrativamente. Eu concordo que deva sair, mas não agora. Quem defende a democracia eu concordo tem que plenamente seguir. que deva sair, mas não agora, porque senão vai ficar uma coisa revanchista nesse conjunto. Não tem revanchismo. O senhor está criando um nexo causal nessa questão. Eu concordo com você que é complexo. Concordo com você que é difícil você provar só a favor das provas. Vai ser muito difícil provar individualmente mais de 100. Vou fundamentar mais aqui. Provas. Poder 360 divulgou uma matéria agora. Eles fizeram um estudo da denúncia do Alexandre de Moraes, pegaram a denúncia toda e foram analisar todos os denunciados. Eles chegaram à seguinte conclusão, que o ministro usou 2 modelos de despacho para fundamentar as 100 denúncias da PGR. Ele só fazia complementações de detalhes sobre a tipificação do acusado, o nome, ele só mudava os dados da pessoa, né? Como manifestação da defesa e data do local de prisão. É isso que nós estamos falando aqui. Né? Então, assim, ou seja, é frágil. A complexidade frágil, difícil mesmo. Tá frágil. Se está assim, está frágil. A questão do direito. Ele diz o seguinte: direito de defesa, direito do contraditório, por exemplo. E a defensoria vai ser julgado virtualmente. E a defensoria, inclusive, colocou o seguinte: que os votos precisam ser feitos de forma individualizada. Lógico. É isso. Mas o documento expedido por Moraes tem poucas diferenças entre si. Aí ele cita o inquérito 4921, onde 50 pessoas foram denunciadas pelo crime estabelecido no artigo 286, que é incitação ao crime, e o 288, associação criminosa armada. Então eu pergunto a vocês Queria aqui. saber se tinha gente armada lá. Eu pergunto assim, quanto ao mérito? Vocês não acham que representa uma ameaça ao processo democrático? Quanto ao mérito? Eu acho que não, professor, porque assim nós já vivemos. Então aqui nós nos dividimos, porque eu, quanto ao mérito, acho e tenho absoluta certeza que aquela manifestação em Brasília representou, sim, uma ameaça ao processo democrático. Quanto ao mérito. Quanto ao processo, à processualística, eu tenho dúvidas. Aí eu concordo com o meu nobre companheiro. Vamos lá, vamos. Mas quanto ao mérito, para mim não é vândalo, porque vândalo é uma categoria, inclusive, para desqualificação. Não é a velhinha de Taubaté que estava lá, assim como também estavam as beatas da TFP, que estavam em São Paulo também no golpe da ditadura. A mesma coisa. Então nós temos que pensar, quanto ao mérito, ameaça ao processo democrático. Quanto ao processo, a processualística, eu tenho dúvidas e acho bastante complexo provar a responsabilidade, a culpabilidade dos atores. Agora, por outro lado, que aqui que está a nossa pauta, os senhores senadores e os senhores deputados e o agronegócio, alguns agentes do agronegócio, vão ter que provar por que bancaram ônibus, por que bancaram isso, por que bancaram aquilo. Quem isso vai ter que provar é o Ministério Público, se quiser. Vai ter que provar. O ônus da prova é de quem? O ônus da prova é de quem acusa. Então, eu espero novamente que o senhor Alexandre aqui, que aí eu nem sei muito bem como é que isso funciona, porque me parece que quem investigava deveria ser o MP. Normalmente o MP pede quebra de sigilo. Quem investigou aí foi a Polícia Federal por ordem do... Isso, quem investigou foi o próprio Alexandre de Moraes, através dos agentes da Polícia Federal, que ele colocou sob que seguiam a sua orientação. Maravilha. Então, normalmente, qual é o padrão? Quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico, né? etc. Não é a mesma coisa não, viu, professor? Ele é o autor do inquérito, ele conduziu o inquérito. Diferente de um juiz que é incitado a dar uma decisão... Provocado, né? A dar uma decisão para que a polícia atue, neste caso, quem demandava a polícia era o próprio ministro. Essa é a diferença da forma como foi conduzido esse inquérito, dos outros inquéritos normalmente. Só um último destaque, eu sei que a gente está em cima, Álvaro. A CPMI tem que sair. A gente vai falar da CPMI depois do intervalo. Eu só queria fechar essa questão das denúncias, porque eu acho o seguinte:
Né? A primeira, obviamente, que a gente não vai chegar num consenso do que cada um imagina sobre o que aconteceu ou as manifestações que aconteceram a partir, digamos assim, da eleição do presidente Lula. A gente vai chegar nessa conclusão. O que a gente precisa se ater, obviamente, é a questão legal. Né? Foram presas mais de 1.000 pessoas naquele dia. O cerceamento da liberdade neste país, ele é uma exceção. Ele não é a regra. Isso está em todo o ordenamento jurídico. Você só prende se é estritamente necessário. A própria legislação, quando criou a audiência de custódia, ela usa isso como prerrogativa. Esse cidadão ele só continuará com a sua liberdade cerceada se for estritamente necessário, ou seja, se ele seguir ali aqueles requisitos. E o próprio juiz da audiência de custódia... Não pode. Era do Supremo. Ele não pode. E os juízes eles não podiam dar a avaliação deles. Eles recebiam, ouviam a pessoa e mandavam para o Alexandre de Moraes dizer o que era para fazer. A nossa divergência aqui é tanto... Eu, por exemplo... Sou inteiramente favorável com vocês sobre a questão da processualística. É disso que nós temos que falar. Quanto à questão do mérito, eu sou absolutamente favorável, né, à punição em defesa da democracia. Vamos lá. E aí vamos lá. Vamos tentar, porque aí é que está a grande diferença. Ninguém está querendo passar pano, diferente do que a esquerda faz, por exemplo, com o MST. Eu me pergunto, tem algum MST preso hoje? Não. Tem alguma coisa errada. Nem denunciado, nem representado, Tem nem alguma nada. coisa... O Ministério Público pediu a prisão de alguém? O Alexandre de Moraes ou algum ministro do Supremo pediu a prisão desses caras que estão invadindo propriedade privada? Então há uma diferença. E a gente precisa entender que o crime ele depende de quem está cometendo. E isso é um erro do ordenamento jurídico, porque não é assim que a lei tem que funcionar. A lei é para todos. Se você comete um crime, independente do grau e etc., você é punido por este crime, de acordo com o que diz a nossa lei. Né? Então, se não tem MST preso hoje, tem alguma coisa errada com a prisão do pessoal que invadiu e quebrou as coisas no dia 8 de janeiro. Está tudo errado. Começa daí. Esse é o primeiro ponto. Não significa dizer que as pessoas que quebraram, que cometeram os atos abusivos, essas atrocidades, invadindo, quebrando as coisas, elas não tenham que ser punidas. Ninguém está dizendo isso. Eu acho que nem direita nem esquerda está dizendo isso. Porque uma coisa que a direita não faz nesse país é passar pano para quem faz coisa errada. Você nunca vai ver um cara de direita defender alguém que matou alguém ou defender alguém que entrou no Supremo e quebrou tudo. O que está se defendendo a partir da criminalização daqueles atos é se compreender, e aí a gente entra numa convergência, é compreender quem efetivamente cometeu aquilo. Sim. Você não pode pegar uma senhora que estava na frente de um quartel sem cometer nenhum ato ilícito, apenas defendendo a consciência dela de que ela queria, sei lá, uma determinada pessoa no poder. Ela não pode ser tratada como foi, e de fato foi, isso foi fático, essa pessoa ficou presa, né, dias, meses ali, se ela sequer participou dos atos. Então, a gente tem um problema processual muito grande. Foi uma espécie de por um pagar todos, né? Isso não existe. No direito não existe mesmo. Isso não existe. Ah, beleza, você prendeu 1.000, beleza, você tem o prazo legal, alguns dias, 5 dias, 3 dias, para separar aqueles, identificar de forma material, porque você tem câmeras de segurança, você tem como identificar quem efetivamente participou dos atos, separar, esses vão responder. E esses aqui eu tenho certeza, se tiver filmagem, se tiver aquela velhinha que disse que ia cagar lá não sei o quê, aquela senhora tem que responder. Ninguém está passando pano para ela. Agora, eu não posso admitir que aquela outra senhora que participou dos atos, teve um outro casal que participaram das manifestações e que estavam participando das manifestações, sejam tratados como terroristas, como a esquerda quer. Álvaro, tem um dado importante para se analisar na cultura de massa, né? Nós estamos vendo que, a partir de 70 para cá, aumentou cada vez mais a cultura de massa, assim como aumentou também os crimes de TI, de tecnologia da informação. E nós temos que pensar nesse conjunto como é que a justiça pode ser efetivada. Quer dizer, num processo desse de cultura de massa,
mediante ameaça de golpe, que nós estamos vendo, inclusive, agora no Sudão, que é bem diferente do que nós vimos aqui, porque lá se deu por uma facção armada, aqui se deu de forma tresloucada, tá? Mas, de qualquer maneira, o Estado brasileiro democrático vingou e a defesa houve, e houve graças à força jurídica, tanto do ministro Dino quanto do STF. Então, o que nós estamos vendo? A complexidade da matéria, a legislação brasileira não está adaptada para tratar essa questão da cultura de massa. Está muito atrás. Segundo, o direito tem a individuação da pena, tem que fazer isso. E nós temos a complexidade da matéria. Como vai fazer? Não sei. Mas nós não vamos ensinar o exercício do Alexandre de Moraes. Ele é um douto na matéria, ele sabe o que fazer e ele não vai acusar senadores, deputados, se não tiver prova. Concordo plenamente e vamos ter a prova. O Ministério Público denunciou o senador Moro o juiz e a qualidade da prova, mas não foi ele que acusou. Não, o Ministério Público, é isso que eu estou dizendo. Aí vem o Ministério Público, através da Procuradoria, faz a acusação, etc. Não é o caso aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa lógica de que eles sabem o que eles fazem, eu acho que eles realmente sabem. Eles sabem e sabem que não estão fazendo o que está certo. Eles sabem o que fazer. A matéria vai para um julgamento no colegiado, como está sendo feito agora. A matéria não é um imperativo monocrático, é colegiado. E o princípio regulador da justiça são as provas. Então, se deputados e senadores e empresários também estão envolvidos, vão ter que se justificar em juízo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, professor, que isso é uma outra coisa que estão tentando fazer. Criar um medo nos empresários e nos políticos para eles não se manifestarem ou não participarem de manifestações públicas. Neste país, enquanto existir aí, vamos dizer, essa ideia, pelo menos, de democracia, as pessoas têm o direito à manifestação. E concordo com o que o Brian falou. Não há crime algum, senhores, de alguém, por exemplo, mandar água para pessoas que estão participando de uma manifestação. Eu não faço, isso não me transforma num criminoso. Então, isso que estão tentando fazer é tentar entender quem são as fontes que sustentam essas manifestações. Por quê? Porque através da opressão dessas fontes é que eles vão tentar diminuir, vamos dizer assim, o movimento contrário ao poder que está estabelecido. Então, assim, a gente precisa entender que há também, assim como na Ucrânia, na narrativa da Ucrânia e da Rússia, há interesses do ponto de vista ideológico. E a gente não pode fugir da questão, vamos dizer assim, mais jurídica do processo. Não há crime algum da gente, por exemplo, mandar comida para as pessoas que estão participando de uma manifestação, mandar água para as pessoas que estão participando de uma manifestação. Isso não me transforma num criminoso. Se eu for criminalizar, conseguir ônibus para levar pessoas para participarem de um ato político, eu vou prender todos os partidos políticos e todos os políticos do Brasil que fazem isso toda vez que precisa ter uma manifestação política. É justamente essa separação que eu propus no meu comentário. Tudo isso que tu falou é até o 8 de janeiro de manhã. Né? Era tranquilo. Tranquilo. O que aconteceu na tarde do 8 de janeiro, você não pode linkar, porque o fulano mandou ônibus. Então ele é corresponsável pelo que essa pessoa fez lá no dia 8. Pera lá um pouquinho. Isso é de criar um nexo causal. A tal cultura de massa, eu concordo com o senhor. Porque agora, é difuso. Nós estamos aqui fazendo um pré-julgamento. Nós não sabemos, eu não tive acesso. Eu não tive acesso ao documento, eu não tive acesso ao processo, você também não teve acesso. Nós estamos fazendo um pré-julgamento. O fato é que houve uma intervenção da Justiça, você pode gostar ou não gostar, mas o STF fez uma intervenção nos termos do seu regimento, conforme está lá no artigo 41. A defesa da democracia está em pauta e agora começa o processo de julgamento. Tem mais de 100 pessoas. Eu até acredito. Se isso vai resultar em condenação, não sabemos. É complexo, é bastante complexo, porque é um processo original, né? Não, eu até entendo, viu? Se a gente for olhar assim, a grosso modo,
Brian, a gente tem 100 pessoas sendo acusadas. É razoável que essas 100 sejam efetivamente as pessoas envolvidas, porque você olha a quantidade de gente que estava ali, vamos tirar 100, eu acho que são as pessoas que efetivamente participaram ali do coisa. Pode ser que seja, né? Mas a gente não pode esquecer todas as, vamos dizer assim, todos os atos jurídicos irregulares que foram cometidos para se chegar nisso. Essa é a questão. Foi cerceado o direito de defesa, foi cerceado o direito do Ministério Público. Tem, inclusive, notas do Conselho Nacional do Ministério Público falando disso, do cerceamento da participação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Tem a Defensoria dizendo, peraí, aonde é que isso vai ter que ser julgado? Quer dizer, tem uma série de instabilidades, insegurança. A questão da massa e da informação. O direito não está à frente dos fatos. Os fatos acontecem e o direito vai se ajustando de acordo com os fatos. Muito bem. É isso que nós temos. Vamos passar o bloco, são 8h12, a gente faz um intervalo e volta já já. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio Oito horas 15 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Poder e Opinião de hoje. E a gente agora vai conversar um pouco sobre o adiamento da CPMI, que é o outro lado dessa história. A gente tem, por um lado, o ministro, eu considero inclusive que o ministro Alexandre de Moraes correu um pouco com essa situação. Não sei se vocês lembram, quando a CPMI começou a ter as assinaturas necessárias, ele começou a soltar todo mundo que ele tinha prendido e não tinha prova, né? Então, assim, foi... não sei quantas mulheres no 8 de março, aí tinha os idosos que não podiam estar presos, ele pegou e soltou, mas depois de ter mantido a pessoa presa lá pelo menos uns 2 meses. Bom, e aí estava tudo certo para ontem ser instalada, na verdade, essa é a palavra certa, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
né? E isso foi dito pelos próprios deputados ontem, né? Um pedido do próprio Palácio do Planalto para segurar a instalação da CPMI. Brian. Veja, a gente já vem debatendo aqui a importância dessa CPI, né? E como que a política é uma coisa engraçada, né, Álvaro? No começo, essa CPI foi aprovada por expoente do próprio governo. Aí depois o Lula, não, pelo amor de Deus. Aí pediu, pelo amor de Deus, liga pra todo mundo aí, pra todo mundo tirar suas assinaturas. Aí todo mundo tirou suas assinaturas. E aí, agora não é mais do interesse do governo. Por quê? Porque começou a surgir dúvidas da participação indireta, ou na leniência, usando uma palavra mais adequada, de expoentes do próprio governo. Em especial o próprio ministro da Justiça, que vem volta e meia apresentando versões interessantíssimas da sua atuação no dia 8. Aquela dele dizer que não estava, e depois tem um vídeo mostrando dizendo que ele disse que estava. Primeiro ele falou que assistiu de camarote lá nos andares altos do Ministério da Justiça. Depois ele falou que não existe isso. É uma contradição do ministro. Tem que colocar ele, ministro, nesse dia o senhor falou isso e no outro dia o senhor falou isso. Se o senhor tá brincando com a gente, então, né? Esse é um ponto. Aí vem a questão dos relatórios, que nós já discutimos aqui. No dia 7, à noite, Álvaro, o diretor-geral da Polícia Federal teve quase que uma visão, estilo Nostradamus mesmo, de tudo que iria acontecer no dia 8. O homem foi profético, esse delegado. Ele falou que as pessoas iriam quebrar patrimônio público. Tá no relatório isso? Tudo no dia 7. No dia 7. No dia 7 à noite. Tudo. Foi assim uma coisa profética, uma coisa de mandinar mesmo. Profético o delegado. Sinal que a inteligência da Polícia Federal realmente está ok. Foi profético. Mandou lá pro ministro. E aí aconteceu coisas estranhas. Por exemplo, a guarda do Palácio do Planalto foi liberada. Do Palácio do Planalto foi liberada. Aí ele falou que enviou pro Ibanez. E aí o Ibanez também tem que ser investigado, porque aquilo que aconteceu no dia 8 à noite, aí envolve o Anderson. É estranho, é tudo muito estranho. Porque, por exemplo, que a Força Nacional só chegou às 5h30 da tarde. Força Nacional. Se você tem no dia 7 à noite um documento do delegado-geral, da diretor-geral da Polícia Federal, dizendo que ia acontecer tudo o que aconteceu e um pouco mais no dia 8. E aí, ok, esse é o relatório. Aí tem o relatório da ABIN, que já são dois relatórios diferentes. Ó. No relatório da ABIN, ele falou recentemente para o Metrópolis que provavelmente ele não leu e não tomou ciência porque a ABIN manda o documento pelo WhatsApp. E aí, pelo WhatsApp, fica um pouco mais difícil dele ter acesso, tal. Essa é a desculpa do ministro da Justiça. Que ele não viu o documento da ABIN, o relatório da ABIN, porque a ABIN, o modus lá de passar, de transmitir a informação, era o WhatsApp, e aí não era outra coisa. Tá muito mal contada essa história. Tá muito mal contada essa história. Pois é, dito isso, né, professor, o senhor não acha que é necessário? Porque, veja, eu acho que todo mundo tem um interesse comum. Claro. Veja, a direita tem interesse de entender quem são os verdadeiros culpados, né? Quem efetivamente atacou e tal, vai ser preso e tudo mais. E a esquerda, eu acho que deveria, né, também ter esse interesse de prender aqueles que estavam propondo aquele ataque. Ou quem foi leniente com tudo que aconteceu. Não seria caso de os próprios deputados que apoiam o governo também assinar essa... Da base. E brigar para que isso aconteça. Tudo bem que a questão temporal, eu até acho que é discutível, isso que eu tô falando, né? Mas o fato de assinar não interferiria ali na questão temporal. Olha, estrategicamente o governo não vai assinar essa CPMI. Por quê? Estrategicamente não. Por quê? Qual é o foco agora? O foco é aprovar esse arcabouço fiscal, essa âncora fiscal, isso é mais importante. Aprovar o PPA, isso é mais importante. Então, por isso que o Lula chamou a racionalidade, calma, e disse muito bem, nós precisamos do Congresso, não é o Congresso que precisa da gente.
Nós precisamos do Congresso. E considerando a situação em que o Congresso se encontra, bastante dividido. O governo não está com a bola toda no Congresso, não. Entendeu? Então, estrategicamente, o Lula tem visão do jogo. E a visão de jogo dele foi chamá-lo à racionalidade, os afoitos, porque eu também quero. Eu, como historiador, eu, como antropólogo, eu, como analista, eu quero também. Mas nesse momento, agora, é o momento apropriado para se fazer isso, enquanto está até a lei, até essa proposta do saneamento básico, é grave, porque se entrar na pauta a questão do saneamento básico, pode enfraquecer a questão da âncora fiscal e do PPA, que nesse momento agora... Mas o saneamento é um decreto, né? Já está valendo. Então... Não, já tem proposta. O PSDB vai contestar, o PP vai contestar. Aí é que está. Isso sim. O Congresso vai se debruçar sobre isso, mas o negócio já está andando, sim, ele já fez mas lá. uma CPMI é diferente, é outro palco. É outro contexto. Esse é o primeiro contexto do executivo. Eu estou falando endógena, assim, numa dimensão interna, endogenamente, falando sobre a matéria, uma questão interna, uma questão estratégica de governo. E segundo, a matéria já vem sendo apurada pelo STF, que acabamos de examinar aqui. O STF já está apurando a matéria, já chegou, já fez o pente fino lá, já tem processo, já tem as provas que tem. Mas aí, professor, só há de concordar que não dá para, vamos dizer assim, botar todas as fichas na investigação do STF, porque ele cometeu, é isso que eu digo, quando o judiciário se compromete com um dos lados, se contamina com um dos lados, ou com uma vertente, não diria nenhum dos lados, mas se ele se contamina com uma visão, daquela situação, não adianta, você não pode não dizer vai ter que há... a confiança da população. Ninguém vai confiar no que ele fizer. Ele pode até estar certo, mas as pessoas vão questionar. De qualquer maneira, por isso que... pela tensão que vivemos, mas veja, no Congresso... Ninguém vai confiar mas olha só, não, por que não? Mas são os 500 deputados, vai estar também todo não vai mundo confiar. lá. Assim como não confiar no relatório da pandemia, onde o Bolsonaro... mas aí eu só tenho que resolver com áreas onde o Bolsonaro foi acusado de genocídio, mas aí onde houve a questão da compra da vacina. Mas esse duplo padrão que nós estamos falando. O mesmo procurador que o senhor está falando aí, que não botou para cima do Bolsonaro, é o mesmo que está pedindo a cassação. Calma, eu não estou falando disso, eu estou falando da legitimidade da coisa. Não, e eu estou falando sobre o duplo padrão das instituições. Para uma coisa, o Supremo é severíssimo, para outras, ele é leniente. Para um caso, a Procuradoria-Geral da República é duríssima, para outros, ele finge que não viu. É um pouco disso que o senhor está falando também. O senhor não é... E eu acho que é isso, Brian, que eu estou querendo chegar. O senhor não é insatisfeito com a atuação da PGR em relação da pandemia? É isso que eu estou querendo chegar. Né? Nós, hoje, temos que discutir a forma de atuação do Poder Judiciário. Por quê? Essas decisões que se contradizem entre si geram uma insegurança jurídica que nós não temos como evitar. Elas vão causar na sociedade um sentimento de injustiça. Nós falamos aqui... Álvaro, eu não estou falando nem de lado, eu estou falando de um lado e de outro. Nós somos jovens em termos de democracia, né? Temos 50 anos. Então, o que é que nós estamos fazendo agora que nós estamos vivendo um processo de uma reforma política? De 32 partidos com 70 na gaveta, nós vamos chegar a 12 a 14 partidos. Opa, se chegar a 12 está excelente, né? É excelente. A questão do sistema jurídico brasileiro, da estrutura jurídica brasileira, é mais grave, Álvaro, porque a cultura brasileira, a cultura política brasileira nasceu sob a sombra do poder judiciário. Toda a nossa cultura é a cultura dos bacharéis. Quer dizer, nós estamos vendo agora, por exemplo, todas essas regalias do Poder Judiciário, bilhões de reais bancados para eles. E quem é que vai contrariar a vontade deles? É o que defende a tal da ditadura do judiciário. É isso que nós precisamos. O próprio Rui Barbosa já se manifestado. Que é a pior da ditadura. Já tínhamos discutido isso. Essa é uma matéria recorrente. E o que vai fazer? Porque a história do Brasil, a cultura política brasileira nasceu sobre o taco deles. Por isso tem as ironias da cultura dos bacharéis. Tá? Professor, vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, a gente pode até retornar com esse tema ou mudar, a gente vai já decidir. São 8h26, a gente faz...
Estamos de volta, 8h30 da manhã. Muito bom dia a todos que estão neste momento acompanhando mais um Poder e Opinião. E a gente pede para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá você clica lá em inscrever-se e imediatamente também ative as notificações para você receber aí um aviso toda vez que nós colocarmos um conteúdo novo no canal. Vamos falar agora um pouquinho sobre o texto. Aliás, antes disso, vamos falar sobre a decisão do governo de voltar atrás em relação à tributação das compras, né, de menor valor pela internet. Né? Após essa avalanche de críticas à medida anunciada pela Receita Federal, o governo voltou atrás e manteve a isenção dos tributos para encomendas de baixo valor, aquelas que vão ali até $50 para pessoas físicas. O ministro da Fazenda frisou que a fiscalização vai ser reforçada pela Receita. A mudança na isenção tributária foi anunciada na semana passada durante a viagem de Lula à China e gerou críticas em diversos setores. É importante a gente dizer isso porque eu queria começar falando porque eu falei isso, inclusive no Boa Noite Amazônia, deve ter gravado aí, porque uma das teses que o governo defendia, professor, é de que fazer essa tributação, ou seja, tirar a isenção que essas compras tinham, era uma forma de combater a sonegação, que estava tendo pessoal que estava mandando o produto e não botava na nota o valor e tal, faziam sonegação. Ou a PJ na China se passava por pessoa física. Isso, sonegação. E aí eu disse exatamente isso. Eu falei, gente, não se combate sonegação tirando isenção. Se combate com fiscalização, sempre foi assim. Né? Quer dizer, não tem por que você inventar a roda. E eu acho que a luz veio na cabeça do ministro Haddad. Não foi o Lula que advertiu. E disse o seguinte, cara, melhora a fiscalização. Né? Para que tu vai mexer nisso se já tem uma lei, se já se tributa? Da década de 80. Para que você vai... Vamos melhorar a fiscalização. O problema não é isentar ou aumentar ou taxar. O problema é que não estamos fiscalizando, ponto. E eu acho que essa foi a discussão que se chegou aí nessa questão, né? Se me permite começar, professor, isso é mais uma... São 2 recuos ontem. Data vênia. É o segundo recuo, né? Esse aqui é o segundo recuo. Isso aqui, professor, vamos ver a ginástica que o professor vai fazer para dizer que isso aqui não é... Eu que faço não, o senhor falou que a mudança do tom do Lula lá em relação à Ucrânia não era um recuo. Se isso aqui não for um recuo, eu não sei. Então vamos lá. Primeiro destacar que o ministro Pimenta advertiu os ministros, eu lembrei isso aqui, professor, na semana passada, sobre essa questão de você lançar o fato político sem conversar com o governo. Isso. Tá todo mundo perdido lá e todo mundo assim com o pescocinho muito alto, professor. Pescoço duro. Isso, pescoço duro. Aí o Pimenta, isso já irritaria qualquer ministro das comunicações. Isso é fato. Né? Segundo ponto, é que eu falei aqui semana passada também, que o governo estava escolhendo a solução fácil. Tem sonegação? Então tributa todo mundo logo. Isso é a solução fácil. Né? Não quer fiscalizar. Né? Não quer fiscalizar. Então, é aquilo que a gente estava falando no último bloco. É o por um, paga todos. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Vocês vejam... Esse país é maravilhoso, Álvaro. Não é um pensador contemporâneo. Felipe Neto ontem... Pensador contemporâneo? Não, isso é uma ironia, evidentemente, né, professor? Ou seja, a lacrosfera irritadíssima com essa história do fim da isenção. Uma ala assim, bem a patrulha. Irritadíssima. Então vocês vejam como que o governo ele tá bagunçado em algum sentido. Por outro lado, a mulher do Lula não terá que se meter na história. Isso, aí a Janja... a Janja, quer dizer, o que é uma questão de Estado, de governo, a mulher vai dar... Não, e eu quero fazer um parêntese... Quero fazer um parêntese aqui, que se não fosse o Twitter colocar como informação falsa as afirmações da Janja, nenhuma agência de checadores financiada pelas ONGs teria feito o que o Twitter fez, que classificou a fala dela como falsa.
Isso jamais aconteceria no governo anterior. Porque estaria em todos os jornais. Bolsonaro mentiu, aí tributação... Já é ilação. Não é não. Já é ilação. Não, Primeiro, acho que é importante chamar a atenção do mecanismo de controle social. Não, professor, peraí, não é ilação, são não. São as plataformas dos meios de comunicação. Eu não vi nenhum... Isso é uma crítica, isso é uma crítica à cobertura jornalística. Eu não vi nenhum meio de comunicação classificar as falas de todos os ministros, todo mundo dizendo que quem ia ser tributado ia ser as empresas, que não ia ser a pessoa física. Ninguém disse que isso era uma informação falsa. E é uma informação falsa porque essa isenção é para pessoas físicas. Ela jamais tem a ver com qualquer coisa de pessoa jurídica. Então, começa daí. E aí, ainda que fosse para as pessoas jurídicas, sob o ponto de vista da lógica econômica, também estaria errado, porque o empresário não paga nada nesse país, professor, o senhor sabe muito bem disso. É evidente que ele vai passar a tributação para o consumidor final. Isso daí a gente aprende no primeiro período do curso de economia. Então, tá errado. Eu concordo plenamente com o Álvaro que existe sim uma leniência da mídia com os vacilos desse governo, né? Ninguém falou que os caras estavam mentindo. O Estadão é uma voz solitária. Volta e meia, quando o negócio tá muito pesado, aí sai alguma coisa na Folha, no Globo, etc. Então, veja, esse aqui é um recuo, assim, absolutamente demonstrado. Foi uma medida que foi aquele secretário da Receita que soltou lá pro portal UOL, né? E isso deu no que deu aí na semana passada, emendou com a... E aí tudo culminou que era em relação às empresas chinesas e o Lula estava na China, isso poderia retrair o mercado e vai retrairia mesmo, né? Porque isso assusta o consumidor. Então, mais uma vez, como disse o professor, Lula foi chamado à razão. Acho muito engraçado como o professor consegue... Ele não quer dizer que ele foi chamado na chincha, né? Isso, ele foi... É muito engraçado como que o professor lida. Eu acho maravilhoso. Né? Então, não, mas eu quero também... Vai falar. Eu quero falar. Se eu tenho o seu lugar de fala, termina. 10 segundos. Isso comprova que o governo ainda... não está bem organizado, porque é muito feio esse negócio. Lança, volta. Isso mostra uma falta de alinhamento na comunicação. O ministro Paulo Pimenta está correto. Concordo, né? E, sobretudo, mostra que o governo ainda não se organizou com a sua própria ala mais ideológica, a sua ala mais da mídia e tal, porque você tem um influencer. E eu não estou dizendo aqui que ele é a pessoa mais qualificada do mundo para debater esse tema, mas você tem uma influência do tamanho de um Felipe Neto, por exemplo, que é apaixonadíssimo pelo presidente, criticando uma medida do governo, e ele tem a quantidade de seguidores que ele tem. Então isso é péssimo. Ontem ele estava falando dos games, né? Isso. Puto da vida. Talvez deu tu e o cu. Ontem ele estava puto, dizendo que o Lula errou. Talvez a gente debate esse assunto amanhã, essa questão dos games. Mas é isso. Eu nunca vi esse cara. Nunca vi nada. Tá lá na ONU e o senhor não tá. Eu não tô. Ninguém tá. 50 milhões de seguidores aí. Ele tá na ONU, né? Bem, vamos refletir aqui. Eu vejo um dado positivo aqui, uma coisa importante, muito importante, que é a política como grupo de pressão, Álvaro. Isso é coisa positiva. Quer dizer, vocês conseguem ver isso como recuo, mas não é um recuo. Na verdade, a panela de... Lembra da metáfora da panela de pressão? Sem pressão, o povo não avança, a política não avança em termos de direito. Então, o grupo de pressão funcionou muito bem. E como funcionou? Através das mídias sociais. Isso daqui do meu celular, o meu celular, o teu celular que está aí, é um instrumento de pressão. Nós podemos fazer manifestação, nós podemos protestar, e foi isso que aconteceu. Primeiro, o governo errou da comunicação, errou e muito. Segundo, o que o Lula disse anteriormente, nada sai do palácio sem tem o meu aval. Então, tudo que sair do Palácio vai sair sobre o aval do Lula. Essa questão está ainda em discussão. Ontem que foi entregue a questão do PPA e do arcabouço fiscal. Somente ontem. Então, o Lula chamou Vamos falar no último bloco sobre o arcabouço fiscal. O Haddad foi chamado, à responsabilidade. E o que foi? Deve ter feito uma análise crítica com o Haddad, mediante a pressão que sofreu. A sua caixa de e-mail deve ter
pipocado lá também. Isso tudo é importante em termos da democracia do cidadão net, que se manifesta, e nós temos que nos manifestar mesmo, pressionar mesmo, seja lá quem for. Nós temos que pressionar em termos de direito. Agora vem uma questão grave aí. Primeiro, já existe lei para a matéria. É uma questão fiscal. Você tem que se aparelhar. A Receita Federal, tanto no Amazonas quanto em Brasília, em qualquer lugar, tem que se aparelhar para exercer um controle. Isso vai demorar, vai tributar. O que vai acontecer é o seguinte, vai retardar um tanto mais a questão da chegada do teu material, do teu produto que tu pediste para a China, para outro lugar, vai passar por uma conferência, e o que chegava em 50 dias vai chegar daqui a 120 dias, e vai demorar, porque não tem quadro para fazer esse tipo de fiscalização e vai ter que se equipar todo. E tem mais ainda, tem a questão mais grave, você vai ter que, na dúvida, chama o cliente. Vai chamar o cliente. O senhor, aqui, esse produto está avaliado em $50. Mas o cara nem vai, professor. Não, o cara nem vai. E o que vai acontecer? Vai ficar lá na Receita Federal. Tá? Então, pelo processo de fiscalização, vai demorar tanto e as pessoas serão notificadas, como o Correio faz. Quando o Correio chega na sua casa, no seu apartamento e você não está, você é notificado. A mesma coisa vai acontecer agora com a Receita Federal. Ela vai notificar a gente, o consumidor que vai fazer o seu pedido, vai notificar e o consumidor vai lá provar que o cartão eu paguei tanto, isso aqui, para poder resgatar aquele bem que foi comprado. É isso, é complexo, mas é assim que vai tocar a banda a partir de agora. 8h41, a gente faz um intervalo comercial. Daqui a pouquinho vamos discutir o novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo federal ao Congresso. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise, restabelecendo a paz social. O poder é uma possibilidade, né, de você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. Poder e Opinião está de volta nesta quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. São 8h43 e a gente pede mais uma vez para você se inscrever no nosso canal no YouTube. É só digitar lá no seu YouTube, @opodercom, tudo junto. Acessando a nossa página, clica lá no inscrever-se e imediatamente vai aparecer ali a opção para você ativar as notificações. Ative todas as notificações para você ser avisado de todo o conteúdo que a gente postar no nosso canal.
Falando de economia, o Ministério da Fazenda divulgou o texto do projeto de lei complementar do novo marco fiscal. Entre as novidades estão exceções ao limite de gastos. As linhas gerais da proposta já tinham sido apresentadas no dia 30 de março. O texto traz detalhadamente em relação ao sumário divulgado anteriormente. A nova regra prevê que, para os exercícios 2024 a 2027, os gastos do governo não podem ter crescimento acima de 70% do crescimento da receita e também prevê um novo mecanismo em caso de descumprimento da meta. Segundo o projeto, o presidente da República vai ter que se explicar ao Congresso Nacional se o governo não conseguir entregar a meta para o saldo das contas públicas, o chamado superávit primário. É óbvio que é um assunto de economia e a gente tem aqui as primeiras análises começaram a sair, né, porque o assunto foi divulgado ontem, né, e eu tenho aqui, para a gente abrir o debate, o economista Ettore Sanches, que é da consultoria, vou já dizer aqui para vocês, da consultoria, deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Bom, daqui a pouco eu falo. A consultoria, ele fez as seguintes considerações. Com o novo arcabouço, Haddad vai ter que achar 155 bilhões de reais no orçamento deste ano para fechar as contas de 2024, diz o economista. Segundo ele, as regras são altamente dependentes de duas coisas, a arrecadação principalmente, né? E ele disse que isso torna ainda mais urgente a reforma tributária. O princípio é o seguinte, Álvaro, receita e gasto. Para a gente traduzir para os nossos ouvintes. É uma família, você tem a sua casa, você tem a receita e você tem gasto. O governo, que estava acontecendo, estava gastando além da sua receita. Então, é preciso buscar um equilíbrio. E só agora, quase 120 dias depois, estamos mudando esse cenário. E aqui tem o governo. O governo Lula pegou duas matérias bastante polêmicas que tem que enfrentar para poder dar o norte do seu governo. Primeiro foi a reforma tributária, porque na verdade está tudo ligado, né? Está tudo ligado, está tudo relacionado. São três matérias que estão relacionadas. O PPA, que é por força de lei, onde o governo vai descrever toda a questão das suas prioridades orçamentárias, o PPA, que também tem que ser aprovado no Congresso, tá? E a âncora fiscal, imagina um governo sem âncora fiscal, nós temos somente o teto. Né? O governo estourou o teto, né, para poder aprovar fazer aquelas ajudas para a população empobrecida, aquela ajuda de custo, e agora está se reordenando politicamente e financeiramente no sentido de novos investimentos. Então tem regra, e isso vai de acordo também com a questão do Banco Central. O Banco Central tem uma lógica e o governo está tentando, olha aí, tem um furo de mais de 150 bilhões. Ele diz, inclusive, professor, para complementar, para o senhor poder continuar comentando, que isso depende de duas coisas, incentivo fiscal e aumento de imposto. E aí? Pois é isso que eu estou dizendo. Isso tudo se traduz em receita para o nosso ouvinte. Mas isso não vai ser uma pressão maior na sociedade? Sim, é pressão maior. É por isso que nós estamos vendo, por exemplo, o Haddad está doidão, né? Está doidão, por exemplo, está querendo tributar a questão dos $50. Desesperado para faturar. Ele está querendo. Salvo engano, era 8 bi, parece, ou era 10, essa derrubada da licença. A questão dos $50 que é tributar, a questão do jogo de apostas, que eu acho necessário que se faça mesmo. Está escancarado no canal aberto aí, jogos de apostas, e que não está sendo tributado, os caras estão faturando, está ameaçando, inclusive, a qualidade do futebol brasileiro. E eles atacaram a Série B. Até o nosso Iranduba, estava vendendo resultado. Estava vendendo resultado. E agora atacaram para a Série A. Quer dizer, tem que fazer isso. O Haddad está correndo atrás, mas também não pode perder o foco, não pode perder a racionalidade. Aquela curva de Laffer, né? Aquela curva. Aí cobrar demais, chega uma hora e ninguém paga. Eu já comentei isso já na minha coluna. Essa questão. Isso é uma então ficção. É importante a gente pensar que não há, e agora começa a regra,
sem receita e estabeleceram 70%. Não pode gastar mais do que Agora é engraçado, professor, que o governo não fala em cortar despesa. É isso que me incomoda. Isso vai ter. Tem a palavra austeridade. Isso vai ter que chegar o momento. Vai ter que chegar. Porque da onde é que você vai tirar? Se você não der no teto, por exemplo, nós temos situações concretas. Eles não aqui. têm o BC. A Zona Franca de Manaus. Por que é a nossa preocupação aqui? Isso afeta diretamente Sim. aqui. E por isso esse programa é uma trincheira. Nós temos chamado a atenção constantemente. E até hoje não saiu a nomeação do Bosco Saraiva. Que interessante isso, né? Até hoje. Por isso esse programa tem sido aqui uma trincheira em defesa da Zona Franca de Manaus, que se traduz em quê? Em mais de 100 mil empregos, que se traduz em investimento na Amazônia Legal, que se traduz em investimento na educação, ciência e tecnologia. Tem sido aqui a nossa plataforma de luta. Aqui. E aí, algum babaca de São Paulo pode entender que a Zona Franca nos dá prejuízo. E tem mais ainda. Tem mais ainda. O Brasil está passando um momento grave em termos de crise. Porque a curva, a subida da nossa estatística era 14,6 em termos de investimento na indústria brasileira. Caiu para 6,8 a indústria brasileira e subiu o agronegócio. O agronegócio e a economia extrativista, no caso mineral, é que está garantindo a economia brasileira. Imagina os senhores, que nós estamos voltando ao ciclo da borracha, só para vocês entenderem, ao ciclo da borracha. Por quê? Porque a nossa economia, a economia brasileira, sendo bancada pelo extrativismo mineral. Assim como nós éramos bancados aqui, no final da monarquia e início da República, bancado o quê? Bancado pelo extrativismo da borracha. Isso é muito grave, porque o que gera emprego em grande quantidade é a industrialização. E até agora não saiu o projeto de reindustrialização que o Geraldo Alckmin está prometendo. Isso, na verdade, deveríamos pensar conjuntamente. Deveríamos pensar o projeto para o agronegócio e deveríamos pensar a reindustrialização. Isso tudo tem que estar vinculado com a questão da âncora fiscal. Então, é hora de se pensar a defesa da Zona Franca, porque a Zona Franca é o polo industrial que se contrapõe, que quase 30 bilhões por ano, que vai se contrapor o quê? Vai se contrapor a economia extrativista do Pará, que está dando sustentação à economia brasileira hoje, que é a economia extrativista lá, e a nossa é a industrialização no polo industrial de Manaus. Então, nós temos que trabalhar essas duas fontes. Não podemos privilegiar somente o extrativismo e, muito mais ainda, menosprezar a indústria nacional. Muito bem. Brian, esse texto do novo regime fiscal prevê aí 13 exceções aos limites de gasto pelo governo. Entre elas, a complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e valorização dos professores a estados e municípios. Despesas de universidades públicas, quando custeadas com receita própria, de doações ou de convênios, e a transferência aos fundos de saúde dos estados e municípios para complementar recursos para cumprimento do piso nacional da enfermagem, por exemplo, que foi assinado inclusive ontem, depois de muita resistência pelo governo Lula. Além disso, fica determinado que, independente do que ocorra na economia do Brasil, o crescimento mínimo das despesas deverá ser de 0,6%. Álvaro, esse assunto ainda está meio cru, né? Mas existem já algumas coisas que nós podemos aqui trazer como fato. Primeiro, o governo e o PT, lembrando um pouco da sua própria história em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma, se preocupou muito com as exceções, porque o impeachment da presidente Dilma se fundamentou por conta de uma quebra numa regra fiscal, basicamente. Vamos lá, vamos lembrar a história. O tal da pedalada. Então, houve nesse arcabouço toda uma preocupação sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal, porque, veja, a partir desse arcabouço, o presidente não é mais o governo não é mais obrigado a cumprir a meta, que era obrigado sob pena de ser empichado, né? Por crime de responsabilidade. Então, abriu a porteira nesse sentido.
Então você veja toda uma preocupação do PT em relação à história da Dilma. Inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro, inúmeras vezes, as suas justificativas para não tomar decisão A ou B era sempre a questão do teto. Do teto, a questão da responsabilidade fiscal, da questão de não sancionar um projeto de lei sem a devida... Garantia financeira. Garantia financeira. Inúmeras vezes nós vimos isso. Por quê? Porque isso incorria em uma lei fiscal muito rígida. Né? Então vem o governo nesse novo arcabouço, e acaba com a obrigatoriedade do governo cumprir a meta. Fazendo com que, se não cumprir, o governo simplesmente manda dar uma explicação disso que vai para... Ou seja, flexibilizou muito. E aí vai para o campo político lá no Senado, né? Exatamente. E aí vai para o campo político. Esse é um dos problemas da nova regra. Uma outra coisa que eu queria destacar é que, fungindo um pouco a tradição desse tipo de pacote de reforma, normalmente... o governo manda um pacote, Álvaro, vou colocar aqui uma expressão bastante popular, que é uma carne com bastante gordura, para essa gordura ela ser queimada no Congresso Nacional pelas concessões que eventualmente o Congresso pede. Aqui me pareceu que eles fizeram o contrário, eles já mandaram uma carne muito magra para o Congresso Nacional. Então, nós vamos ter que aguardar aqui, sobretudo, as alterações legislativas que o Congresso vai fazer. Sim, porque, veja, verdade. O governo já... O Lira, por exemplo. O Lira vai querer colocar a gordura dele lá para poder comer. Então, você veja, é um grande... isso mesmo. É uma mudança... É corretíssimo. É uma mudança um pouco do histórico. É uma mudança um tanto do histórico. O governo já prevê 13 exceções... que normalmente isso deveria ser proposta do Congresso. Mas isso está na Constituição, parte dela já é imperativo constitucional. Sim, né? Sim, mas volto a ressaltar isso. Muitas flexibilizações e nós temos que ter, os tributaristas brasileiros debruçados aí, né? Vão ter que se debruçar sobre as consequências fiscais disso. O economista aqui, só para complementar, para você continuar, ele diz o seguinte aqui, esse economista, eu estava devendo para você, Ettore Sanches, ele é economista-chefe da Ettore, né, da Ativa Investimentos, né? E aí ele falou o seguinte, que o governo mais erra do que acerta com a proposta do novo arcabouço fiscal. Ele está falando, obviamente, do aspecto econômico. Por quê? A despesa não é total, é uma despesa genérica, pega o teto de gastos, que já está esfacelado e inflado em função da PEC da transição, que a gente observou no final do ano passado. Foram adicionados 150 bilhões em permissão de gastos para o teto neste ano. O novo arcabouço pega tudo isso e ainda tira o Fundeb, o direcionamento do piso da enfermagem e outras transferências constitucionais. Nesse aspecto de despesa, não sei se era esperado algo diferente, mas não surpreende. Ou seja, ele considera que o governo está cumprindo aquilo, não quer reduzir despesa. Piora. E, além disso, permite que haja um aumento desse esfacelamento quando ele acaba com a digamos assim, a obrigatoriedade do cumprimento. Desse não uso do robusto mecanismo de controle, ele cita isso. As despesas selecionadas ainda poderão crescer mais do que a inflação, no mínimo de 0,6% em termos reais. Essa é uma regra relativamente genérica. E nós temos que observar nos próximos dias qual será a reação do Banco Central. O Banco Central vinha defendendo o modelo... e tem isso, né, professor? Claro, um modelo concreto que enfrentaria, né, o caos fiscal e econômico, né, que o arcabouço precisa... É o arcabouço, né? Ou seja, as diretrizes que vão modelar a nossa política fiscal. Então, analisar muito bem nos próximos dias a reação do Campos Neto sobre essa questão. Me parece, né, que pode não ser tão positiva. E aí vamos ver... Vai aquela guerra política. Aí volta para a guerra política. Acho que isso mesmo, estava pensando exatamente nisso. O que é o Banco Central? Trincheira, né, pô? O Banco Central brasileiro está alinhado com o Banco Central do mundo. A questão do capitalismo aqui, não vamos sonhar. O Brasil é um país capitalista. Não vem com papo aqui dizer que é socialista. Não, é o capitalismo mesmo. A regra do jogo é esta. Aí vem
o marco, eu prefiro esse termo âncora fiscal. Acho que mais âncora que dá um certo fundamento, né? Âncora fiscal. E aí vem o Lula com uma outra visão contrária do Banco Central, que é a do Estado indutivista, a do Estado que investe, que é menos mercado e mais Estado. A visão do Banco Central é mais mercado e menos Estado. Então, a tensão está exatamente aqui. E nós vamos ver como é que vai se a tese do governo Lula vai vingar. E, por isso, é importante essa relação com o Congresso Nacional, em termos da origem do capital e essa origem da riqueza. E como é que ficou a questão da tributação da riqueza? Como é que ficou a questão da tributação da herança? Como é que ficou a questão da tributação da terra no Brasil, que é uma coisa graciosa? Tudo isso são matérias que devem ser discutidas, que era o que exatamente que o comandante Ciro estava abordando em seu discurso anterior. Então, no contexto... É uma visão mais keynesiana. Numa questão macro, é esta. Você tem o Banco Central realinhado com todo o Banco Central do mundo, tá? E a concepção do Lula, que está se contrapondo a essa visão do neoliberalismo, né? Afirmando mais o Estado e menos mercado. Vamos ver se a gente combate a pobreza nesse país e a desigualdade. E conclui dizendo, a crise das democracias no mundo não se explica por si mesmo. É o capitalismo que está em decadência. 9 horas em Manaus e a gente encerra mais uma edição do Poder e Opinião. Agradecendo aqui a sua audiência. A gente volta amanhã no mesmo horário, às 7 horas da manhã. A gente espera você. Obrigado pela sua audiência e até lá. Poder e opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Opiniões, análises e diferentes pontos de vista. Aqui a política é o principal assunto. Jornal Poder e Opinião.